Tudo bem com vocês? Vamos orar? Jesus, vai todo mundo ficar bem, não mal. Por favor, faz as pessoas ficarem todas tranquilas. Daí o coronavírus no mundo. Por favor, amém. tudo bem com vocês? A gente está aqui orando a Deus e crendo que logo, logo poderemos voltar a ter nossos encontros presenciais. E a gente já está caminhando para uma das últimos episódios dessa grande série, As Aventuras de Paulo. Gente, pensa aqui comigo, que grande satisfação era
estar ali fazendo a obra de Deus. Quantos milagres, quantas transformações Paulo presenciou ao longo dessa grande aventura. Ele e os discípulos viviam muito satisfeitos em serem usados por Deus para viver grandes coisas. Vocês se lembram da última lição? Que aquele homem que não podia andar desde o nascimento, pela fé, de repente estava pulando e saltando e se divertindo. Qual seria a sua reação se você pudesse ver tantos milagres acontecendo na sua frente? Sei lá, eu acho que eu ia querer fazer uma festa para comemorar, eu acho que eu ia até chorar de tanta alegria. O que você faria diante de tantos milagres, tantas bênçãos acontecendo, o poder de Deus o tempo todo ali com você? É uma grande bênção. Nós podemos desfrutar disso hoje. Só que eu também quero te lembrar na lição de hoje que as aventuras de Paulo não era só coisa boa, não. Não era só festa, alegria, milagres e celebrações. Tinha hora, gente, que o problema batia a porta. Pois é, lembra da última aula que eles foram apedrejados? E na aula de hoje vocês vão descobrir que algo também assim bem complicado aconteceu. E dessa vez, nessa aventura, o parceiro de Paulo era Silas. Paulo e Silas estavam nas suas aventuras, vivendo aquilo que Deus chamou eles para viverem, praticando a fé e o amor. E algo aconteceu. Gente, Paulo e Silas estavam indo em diversas cidades falar do amor de Deus. Eles iam levando salvação, libertação, cura. Eles estavam fazendo grandes coisas, eles iam para vários lugares. Então, eles chegaram na Ásia. Mas quando eles chegaram na Ásia, eles foram impedidos de fazer a obra ali. E eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Não eram pelas pessoas que não amavam a Deus, que tinham um coração mau. Era o Espírito Santo quem estava dizendo para eles que eles não poderiam estar ali. Veja bem, lá em Atos, capítulo 16, versículo 6 diz: tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Como assim? O Espírito Santo os impediu. Eles eram guiados pelo Espírito Santo. E na nossa vida, em tudo que fizermos, em todas as coisas, precisamos ter intimidade com o Espírito Santo, com Deus, para saber a direção certa de onde nós devemos ir. Foi então que Paulo, ele teve uma visão. Ele viu que as pessoas em Troade, que eram as características das pessoas da Macedônia, eles estavam clamando por ajuda. Foi quando então eles entenderam que eles não deveriam estar na Ásia, mas sim na Macedônia. Veja que interessante, o Espírito Santo os impediu de falar do amor de Deus na Ásia, para que eles pudessem então compreender que o lugar onde eles deveriam estar era na Macedônia. E como eles tinham intimidade com o Espírito Santo, eles o fizeram. Eles então navegaram de Troade, onde eles estavam, passaram por Samotrácia, Neápolis e chegaram onde? Em Filipo, na Macedônia, a cidade da Macedônia. Ali era onde Deus queria que eles estivessem. Ali era o lugar onde Deus tinha planos para eles. E foi muito lindo eles estarem ali, porque eles conheceram uma mulher chamada Lídia. Ela era vendedora de púrpura e ela ouviu a palavra e algo incrível aconteceu com a vida de Lídia. Lídia entregou seu coração para Jesus. Sim, é um grande milagre quando alguém entrega a sua vida nas mãos de Jesus. A conversão, a salvação é algo que alegra muito o coração, que traz grande alegria ao coração. E ainda mais, um pouquinho mais adiante, a gente vai ver que eles conhecem uma mulher que era adivinha. Uma mulher que era adivinha era uma mulher tipo cartomante, que lê cartas, tarô, que fica tentando adivinhar o futuro. E ela fazia isso e ganhava dinheiro. Lembra? A gente disse isso numa história lá atrás. Isso era muito comum naquela época.
Só que isso era engano. Essas adivinhações eram feitas por um espírito mau. Não era de Jesus, porque Jesus nos chamou para ser livres. E essa mulher, ela era escrava. Ela era propriedade de um homem que ganhava o dinheiro que vinha dela através de todas essas adivinhações e engano. E quando ela chegou lá, ela viu Paulo e ela já percebeu que ele era servo de Deus. Onde nós chegamos, as pessoas percebem a luz que brilha em nós, que é a luz de Jesus. E ela percebeu, e ela estava certa. E aí Deus tocou fortemente o coração deles, porque eles ficaram incomodados, indignados com toda aquela enganação, sabe? Aquela mulher sendo usada para fazer coisas de engano, coisas ruins e adivinhações. Então ele orou. Paulo orou sobre a vida daquela mulher. Em Atos 16, 18 diz assim: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. Foi assim que Paulo orou. E o espírito na mesma hora saiu, que era do mal. Então vamos entender. Aquela mulher, ela fazia adivinhações porque existia um espírito mau nela, conduzindo ela a fazer aquilo. Era muito engano. Paulo ficou indignado, orou, repreendeu e o espírito mau saiu, porque onde Deus está, o mal não fica. Nós não precisamos ter medo, porque se Jesus e o Espírito Santo está conosco, o mal não fica. E ele foi embora, porque ele não pode ficar onde Deus está. Só que aquele poder, aquelas adivinhações que eram do mal, foram embora. Ela estava uma mulher livre, liberta. Mas teve uma confusão. Vocês se lembram que ela era escrava de um homem que ganhava dinheiro com isso? Ele ficou muito bravo, porque ele parou de ganhar dinheiro. Você acha que é absurdo? Ele não estava nem aí preocupado com a mulher, se ela estava bem ou mal. Ele estava preocupado em ganhar dinheiro dele, com engano. Meu Deus! E ele ficou furioso com Paulo e Silas. E aí sabe o que aconteceu? Aquele homem não ia deixar os dois impunes, pois Paulo e Silas foram açoitados, machucados na frente de todo mundo e ficaram presos. Ei, Carol, mas qual o propósito disso tudo? Você não disse pra gente que o Espírito Santo não queria eles na Ásia, mandou eles pra Macedônia? Como assim? Mandou eles pra Macedônia para serem presos? Gente, Deus tem um propósito em todas as coisas. Tudo que Deus faz tem um propósito e é bom. Ele tem um plano. A nossa visão é limitada, a gente não pode entender as coisas, mas a gente confia, porque Ele tem toda a história já escrita. E, gente, eles estavam presos e era temporário, mas aquela mulher, ela foi liberta. Ela foi liberta de todo espírito mal que fazia mal para ela. Ela foi liberta de tudo aquilo que mantinha ela refém. E a libertação dela era eterna, porque ela conheceu Jesus. E Paulo e Silas estavam presos, sim. Açoitados? Sim. Desanimados? Não desanimaram, porque na cadeia, na prisão, eles louvavam e eles adoravam a Deus, e eles adoravam a Deus, e eles louvavam a Deus. Mesmo estando presos, eles sabiam que Deus tinha um plano. E que tudo que acontece é pela vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. De repente, um terremoto aconteceu. Um terremoto aconteceu. Um terremoto aconteceu. E então, as cadeias se abriram. E todos estavam libertos. Exatamente, as portas estavam abertas depois daquele terremoto. E aí todo mundo tinha fugido. E lá estava Paulo e Silas libertos. Mas o carcereiro, que é aquele homem que é responsável por cuidar da prisão, quando viu aquilo, tirou a espada e teve a intenção de matá-los. Afinal, ele era responsável, né? Mas foi nesse instante que mais uma vez Paulo e Silas foram usados por Deus.
porque ele pôde falar do amor de Jesus para o carcereiro. E o carcereiro e toda a família dele foi salva. Eles foram salvos, eles se converteram a Jesus. A família toda dele. E o apóstolo foi liberto junto com Silas e continuaram e prosseguiram as suas viagens. Gente, olha que milagre mais uma vez acontecendo na vida deles. E eu quero que vocês aprendam com isso, que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, que nada vai mudar os planos de Deus. E que a nossa visão pode até ser um pouco fechada, limitada. A gente às vezes pode falar, será que Deus me ouve? Será que Deus está vendo tudo que a gente está passando aqui? Sim, Ele sempre está. E todas as coisas que nós vivemos, inclusive aquelas que não saem do jeito que a gente quer, elas são para glorificar a Deus, porque Ele tem um plano. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo e estar no lugar que Deus quer que a gente esteja, porque assim a vitória é garantida. Eles saíram da Ásia e foram para Macedônia, na cidade de Filipe. E na cidade de Filipe é uma das responsáveis pelo sustento de Paulo em toda a sua missão. Olha como isso foi importante. Olha como essa viagem foi importante, porque a igreja que foi fundada ali em Filipos, ela sustentava, ela fazia parte da igreja que dava suporte para que essa missão acontecesse, dava sustento para Paulo. Percebem agora como tinha um propósito, como tinha um plano? E a minha oração hoje é para que Deus cumpra todos os propósitos que Ele tem para mim e para a sua vida. Ei! Quando Deus te criou, Ele teve um plano para você. Ele sonhou com você. E antes mesmo de você nascer, Ele já tinha tudo planejado. Planos para que você possa viver a sua vida com propósito. Você nasceu para viver uma missão, assim como Paulo. Talvez não em outras cidades, talvez sim. Talvez é falando de amor de Deus na escola, talvez é fazendo aquilo que você ama, mas com excelência, de modo que possa refletir o amor de Deus. Mas que a sua busca seja para estar onde Deus quer que você esteja e fazendo aquilo que Deus quer que você faça, para que a tua vida possa ser um lugar de dar glória a Deus. E a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Deus, obrigado por essa aula de hoje. Obrigado por ter sonhado comigo e com cada criança que está assistindo sobre os nossos sonhos e a nossa missão. Que cada um possa ouvir a voz do Espírito Santo e saber os sonhos que o Senhor tem para elas e possamos viver os propósitos que o Senhor tem na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Tchau, tchau.